5 vitórias em Mônaco, que somadas a um triunfo nas 500 milhas de Indianápolis e outro nas 24 horas de Le Mans, fazem do piloto escolhido de hoje o detentor único de um recorde. Graham Hill, bicampeão mundial de Fórmula 1 e que também teve sua equipe, é o único a possuir a tríplice coroa do automobilismo até os dias atuais. Sua morte, há 46 anos, abalou o esporte a motor, mas serviu de motivação para seu filho, Damon, também se tornar campeão do mundo. Nessa semana, teremos as corridas no Principado e no Oval. Por isso, nosso personagem não poderia ser outro. Terça-feira, 23 de maio de 2023. E este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, sejam todas e todos bem-vindos, eu sou o Rodrigo Vilela e está começando mais um Personagem de Terça, o quadro onde a gente relembra os grandes nomes do esporte a motor. Antes da gente começar, o pedido de sempre, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso ajuda muito. Graham Hill nasceu no dia 15 de fevereiro de 1929 em Hampstead. Frequentou o Handel Technical College e chegou a ser recrutado para a Marinha Real Britânica e serviu como um artífice da sala de máquinas no cruzador ligeiro HMS Swiftsure, subindo ao posto de oficial. Depois de deixar a Marinha, ele se juntou a Smiths Instruments como engenheiro aprendiz. O interesse de Hill pelo automobilismo veio aos 25 anos. Até então, Graham só se interessava por motocicletas. Um anúncio para a Universal Motor Racing Club em Brands Hatch, oferecendo voltas para 5 shillings, foi o estopim para Hill partir para as 4 rodas. Ele fez sua estreia em um Cooper 500 da Fórmula 3 e logo depois Hill juntou-se à equipe Lotus como um mecânico, mas rapidamente galgou posições até o cockpit. A estreia de Hill na Fórmula 1 foi em 1958, no GP de Mônaco, palco onde reinaria durante sua carreira. A equipe também fazia sua estreia e as dificuldades eram imensas. Nos 2 primeiros anos, nenhum ponto marcado. Para 60, Hill já estava em outra equipe, a BRM, e lá ele conquistou seus primeiros pontos e também seu primeiro pódio em Zandvoort. Na temporada seguinte, a evolução não foi visível e as coisas só melhoraram quando a equipe abandonou o chassi P48 para estrear o modelo P57. Com ele foram mais 2 provas nos pontos em Reims e Watts Glen. O novo carro rapidamente elevou o patamar de Hill e em 62 o britânico conquistou seu primeiro título. Foram 4 vitórias e 2 pódios numa disputa ferrenha contra Jim Clark da Lotus, vencida por Hill devido a um parafuso mal apertado no motor de Clark na África do Sul. O título rapidamente fez Graham ser alçado a um dos favoritos para os anos seguintes e, mesmo com 3 vices, esteve longe de decepcionar. Em 63 e 65, Clark e a Lotus eram imbatíveis e em 64 a Ferrari se uniu inteiramente para ajudar John Surtees. Mas nesses 3 anos, Hill venceu as 3 corridas disputadas em Mônaco, dando início ao seu domínio no Principado. Em 66, Hill ficou abaixo do que se imaginava. Apenas 3 pódios o deixaram numa modesta 5ª colocação em sua última temporada na BRM, que já dava sinais de decadência. Mas o ano foi muito proveitoso porque Graham venceu as 500 milhas de Indianápolis, prova que Clark havia dominado um ano antes. No lendário Oval, Hill largou em 15º e precisou liderar apenas 10 voltas para vencer. Foi a segunda menor quantidade de voltas lideradas por um vencedor de 500 milhas na história até então. No ano seguinte, Hill estava de volta à Lotus para ser companheiro de equipe de Clark. Foi peça fundamental no desenvolvimento do modelo 49, especialmente com a chegada dos motores Ford, e por esse motivo não tinha como ter uma temporada brilhante. Ainda assim, foi segundo em Mônaco e em Watts Glen. O ano de 68 prometia, já que o conjunto estava no mínimo um degrau acima dos outros. Dobradinha Clark-Hill em Kyalami, num dia 1º de janeiro, e na Espanha, quase 5 meses depois, não era mais Clark, vitimado num acidente em Hockenheim em uma prova de Fórmula 2, quem dividia os boxes com Hill, e sim Jack Oliver. Hill venceu aquela prova em Jarama, que ficou marcada por ser
a primeira vitória de um carro com a pintura de uma empresa tabagista sem vínculo com o meio automobilístico, no caso a Gold Leaf. Voltou a vencer em Mônaco e encerrou o ano do segundo título com mais um triunfo, no México. O ano de 69 foi péssimo para ele e para Lotus, que obteve apenas 2 vitórias e viu de longe Jack Stewart passear e levar o título. Para piorar, no GP dos Estados Unidos, Hill sofreu um acidente bem semelhante ao que vitimaria seu companheiro de equipe Jochen Rindt no ano seguinte. O resultado foram as 2 pernas quebradas e uma pausa na carreira. De forma bem humorada, Hill respondeu a uma entrevista, quando perguntado que mensagem queria deixar para sua esposa, Beth, abre aspas, diga a ela que eu não dançarei por 2 semanas, fecha aspas. Curiosamente, aquela temporada veria a sua última vitória na Fórmula 1, justamente em Mônaco, quando Hill obteve a sua 5ª vitória e o título de Mr. Mônaco, que perdurou até Ayrton Senna chegar a 6 vitórias no Principado em 93. De volta às pistas em 70, Hill estava de casa nova, a equipe de Rob Walker, num acordo feito com Colin Chapman. A equipe andava com chassi Lotus e motor Ford, mas o carro não estava completamente desenvolvido. Por isso, Hill obteve uma temporada bem digna, com 7 pontos, muito bom para quem voltava de lesão. Nos 2 anos seguintes, já como piloto da Brabham, Hill ficou muito abaixo do que poderia. Apenas 2 pontos em 71 e 4 em 72. A equipe sofria a aposentadoria de seu fundador e piloto, Jack Brabham, que já havia repassado sua parte da equipe para Ron Tauranek, que era seu sócio, e este a vendeu para Bernie Ecclestone, que descartou a presença de Hill. O britânico ficou marcado durante essa fase de sua carreira por sua inteligência e se tornou uma personalidade popular. Era um convidado regular na televisão e escreveu uma autobiografia notavelmente franca e espirituosa, Life at the Limit, quando se recuperava de seu acidente de 69. Mas 72 não seria ruim, muito pelo contrário. Já mantendo presença em corridas de turismo, Hill era piloto da Matra quando resolveu retornar às 24 horas de Le Mans, prova que ele já havia participado outras 9 vezes, obtendo o 2º lugar geral em 64 e a vitória por classe um ano antes. Com uma atuação memorável dele junto a Henri Pescarolo, Hill venceu a corrida e escreveu seu nome na história. Vale lembrar sempre, até hoje ele é o único a conquistar a tríplice coroa do automobilismo, vencendo em Mônaco, Indianápolis e Le Mans. Desprestigiada durante muito tempo, recentemente voltou a ter sua importância readquirida, com Fernando Alonso e Juan Pablo Montoya sendo os únicos em atividade que estão mais próximos de igualar o feito de Hill. Em 73, uma nova página começava a ser escrita. Hill dividiria a função de piloto com a de dono de equipe. O chassi Shadow era tenebroso e, óbvio, Hill não pontuou, mas em 74 uma evolução foi percebida com a troca para os chassis Lola. O time ampliou as operações para 2 carros. O 6º lugar em Understock foi sua última corrida na zona de pontos. Para 75, a equipe teria Hill e manteve Rolf Stommelen, que já havia estreado pelo time na temporada anterior. Mas o alemão sofreu um grave acidente no GP da Espanha, no horroroso e perigoso circuito de Montjuic, quando a asa se desprendeu e seu carro perdeu o controle, acertando a arquibancada e matando 5 espectadores. Naquela corrida, um certo Alan Jones fez sua estreia pela Hesketh, pois foi o australiano o responsável indireto pela aposentadoria de Hill das pistas. O britânico não conseguiu se qualificar para a corrida de Mônaco e decidiu que sua carreira como piloto terminaria ali. Como Hill não tinha corrido na África do Sul, acabou que sua última corrida foi em Interlagos, na prova vencida por José Carlos Pace. Sob aplausos calorosos do público que o consagrou, Hill encerrava uma carreira de 176 corridas disputadas, 14 vitórias, 36 pódios, 13 poles, 289 pontos e os 2 títulos mundiais. Tudo isso em 18 temporadas, até hoje um recorde. Quem herdou o cockpit foi o promissor Tony Bryce, que estava muito bem na Fórmula Atlantique e já havia estreado bem como substituto de Jacques Laffite no time de Frank Williams. Bryce conseguiu um incrível 6º lugar em Understock e seguiu impressionando muito,
O outro carro teve, olhem só, Alan Jones, e o australiano obteve um excepcional 5º lugar em Nürburgring. Em Monza, Bryce conseguiu sua melhor posição no grid, um 6º lugar. E a temporada foi considerada excelente para Graham, já que era o seu primeiro ano com o próprio chassi, o GH1. O chefão passou a ensinar tudo o que fosse possível para seu jovem piloto e a perspectiva era crescer ainda mais em 76, beliscando até mesmo um pódio. Mas a temporada nunca chegou para o time, nem para Bryce, nem para Hill. Depois de um teste no circuito de Paul Ricard no final de novembro, toda a equipe voltou para a Inglaterra no avião particular do ex-piloto, um Piper Aztec. A fama de Hill não era nada boa, apesar do longo tempo possuindo brevet. Ele tentou autorização de pouso no aeroporto de Heathrow. A pista estava fechada. Tentou em Gatwick, também fechada. Como última opção, voou para o pequeno aeroporto de Elstree, na cidade de Barnet, a 16 km da capital britânica. As condições eram totalmente adversas, já que estava de noite e a neblina era muito espessa, e por isso o rio voava a uma altura baixa. A aeronave bateu contra árvores num campo de golfe a 3 km do local de pouso e se desmantelou. Além de Hill e Bryce, foram vitimados também o diretor Ray Brimble, os mecânicos Tony Alcock e Terry Richards e o projetista Andy Smallman. O reconhecimento dos corpos só foi possível pela arcada dentária de cada um deles. As investigações apontaram que o avião originalmente registrado nos Estados Unidos como N6645Y estava fora do registro da Força Aérea Britânica. Para piorar, o brevet de Hill estava vencido e o avião não tinha seguro. A hipótese mais provável acabou sendo a falha humana, já que nunca houve uma conclusão definitiva sobre as causas da tragédia. O acidente fatal, somado a todos os problemas apontados, fez a família de Graham ter que recomeçar a vida do zero, já que a esposa Beth e os filhos Brigitte, Damon e Samantha ficaram sem nada. O funeral de Hill foi realizado na abadia de St. Albans e ele está enterrado no cemitério de St. Botolph, em Hertfordshire. Todo o legado de Hill para o esporte a motor foi reconhecido em 90, quando ele foi introduzido ao Hall da Fama do Esporte a Motor Internacional e também serviu de renascimento para seu filho. Damon Hill começou a correr de moto em 81, 6 anos após a fatalidade. Em 84 fez sua primeira temporada nas 4 rodas, passando pela Fórmula 3, Fórmula 3000 e em 96 se tornaria o primeiro filho de campeão mundial a também conquistar a taça. Com o capacete icônico que Graham sempre usou, pequenas faixas brancas e um casco todo azul escuro, imortalizado entre os grandes. Ele é dono da Tríplice Coroa, ele é o único dono da Tríplice Coroa. Ele tem o apelido de Mr. Mônaco até hoje, mesmo o Senna tendo vencido 6 provas também, o Senna tem o apelido de Rei de Mônaco e ele tem o de Mr. Mônaco. Numa época extremamente perigosa para o esporte a motor, foram 18 temporadas, ninguém ainda bateu o recorde, só o Hamilton pode chegar a isso em 2025. Óbvio que no fim de semana de GP de Mônaco e 500 milhas de Indianápolis não podia ser outro o personagem escolhido se não fosse o Graham Hill. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Terça-feira que vem tem mais, pessoal. Terça-feira que vem tem mais um personagem pra gente relembrar. Lembrando sempre para vocês, nosso conteúdo tá no YouTube, tá nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok, só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Grande abraço a todos e até quinta-feira, pessoal. Tchau!